vai falar um pouco sobre os aldeídos e acetonas. Bom, a gente vai fazer um panorama geral da nomenclatura dos compostos orgânicos segundo a UPAC. E ele começa com um prefixo, que se refere ao número de carbonos na cadeia principal. E aqui tem alguns exemplos aí embaixo. Depois tem um intermediário, que se refere à saturação da cadeia. Então, os que têm cadeia saturada, tem o intermediário AN. Os que têm cadeia insaturada com uma dupla ligação, tem o intermediário EN. E com tripla ligação, tem o intermediário IN. E, por fim, o sufixo, que é a função orgânica no composto. E nos aldeídos, o sufixo é al, e na cetona, o sufixo é ona. Em comparação com o hidrocarboneto, que você já tinha ensinado, que tem o sufixo o. Bom, agora falando um pouco sobre os aldeídos, né? O que é? Basicamente um grupo carbonila ligado a um carbono primário. E segundo a definição que foi dada pela Ana Neri, naquele aplicativo, o Tinkling, os aldeídos acíclicos são nomeados substituindo-se a terminação O, que vem do carboneto, né, pelo sufixo al. E a gente deve sempre considerar o carbono 1 pelo grupo funcional. Então, vamos olhar então agora para alguns exemplos, né? O butanal, por exemplo, a gente vê que tem 4 carbonos na cadeia principal e por isso o prefixo but. O intermediário, por ser uma cadeia saturada, vai ser an, e o sufixo, justamente por ser um aldeído, vai ganhar o sufixo al, então resultando no butanal. E essa lógica vai seguir para o metanal e para o etanal. A única coisa que vai variar vai ser o número de carbonos na cadeia principal, né? Aqui tem alguns exemplos de aldeído com cadeias ramificadas, né? Então, na primeira, a gente pode ver que ele conta a partir do carbono mais perto do grupo funcional. Então, vai contar da direita para a esquerda. No quinto carbono está o bromo, e a gente tem que lembrar que é em ordem alfabética, né? Então, vai ser 5 bromo, 4 onde tem o CH3 no carbono 4, que é o metil, e o porque são as terminações de substituintes, met, porque são um carbono só na ramificação. E X, porque tem 6 carbonos na cadeia principal, An, porque é o infixo de uma cadeia saturada, e Al, que os aldeídos terminam com o sufixo al. Agora, sobre acetonas, o primeiro tópico importante de se falar sobre acetona é que ela é uma carbonila ligada a um carbono secundário. Também a gente pode nomear uma acetona a partir do nome de um hidrocarboneto com o mesmo número de átomos, mas só precisa mudar o sufixo O por ona. Outra coisa também é que a cadeia principal da organização deve ter o maior número possível de grupos carbonílicos, e a numeração deve começar pela extremidade que tem a menor numeração para o grupo carbonílico. Tá, agora analisando algumas moléculas, né, da acetona, a gente pode perceber que a nomeação é muito parecida com o que a gente viu dos aldeídos. Então, a gente tem o prefixo, por exemplo, da propanona, que o prop vem da quantidade de carbonos na cadeia principal, que nesse caso é 3. O an, o intermediário, né, justamente porque é saturada, e ona porque é o sufixo da acetona, que é o que caracteriza os nomes das cetonas. Aqui vale lembrar que as cetonas, se tem mais de um grupo funcional, o grupo carbonílico, elas são nomeadas, né, com o sufixo
diona se tem 2, triona se tem 3 na mesma molécula e etc. E aqui tem algumas moléculas que a gente vai analisar. Opa. Então, como conta os carbonos a partir do grupo funcional, né? A partir do carbono mais perto do grupo funcional, a gente vê que no terceiro carbono tem um substituinte que é ramificado. A ramificação é ramificada. Isso recebe o nome de isopropil, né? Iso porque ele é ramificado. Prop porque tem 3 carbonos na ramificação e io porque todos os substituintes acabam com o sufixo io. 3 isopropil, então, porque está no carbono 3. X porque são 6 carbonos na cadeia principal da molécula. An porque o infixo de cadeia saturada. E 2 ona porque no carbono 2 está o grupo da cetona, e todas as cetonas acabam com o sufixo ona. Na outra molécula vai seguir a mesma lógica. As cetonas cíclicas, com grupos carbonílicos que fazem parte do anel, têm o mesmo nome das cetonas acíclicas, mas a única diferença é que antes do nome da cadeia principal tem o prefixo ciclo. Assim, o grupo carbonila apresenta o número 1, mas as que têm mais uma carbonila devem ter a menor numeração possível. Nessa molécula aqui a gente pode ver 1, então o 1 na cadeia principal vai ter um fenil, né? Porque por causa do anel aromático aí e o io os sufixos que acabam as ramificações. A cadeia principal tem 3 átomos de carbono, então tem 3 carbonos, então prop, porque é uma cadeia saturada, 1 porque 1 é onde está também o grupo funcional da cetona, e aí ona, que são os sufixos que terminam as cetonas. Vale a pena lembrar que a gente puxou a setinha aqui, né? Que para as cetonas, cetonas que apresentam um ou mais anéis ligados a uma cadeia que contém um ou mais grupos carbonílicos, os anéis são tratados como um grupo substituinte, como bem o Felipe já falou, né?